Como manter um lar restaurado no dia a dia? No estudo de hoje, nós vamos aprender como atitudes simples, inspiradas pelo amor de Cristo, podem transformar a convivência familiar e manter o lar saudável, mesmo em meio às imperfeições. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança, nossa segunda semana desta nossa nova temporada Lar Doce Lar. Você já pediu a sua revista? Você já pediu a sua nova revista? Eu tenho dito que essa é uma revista para você que é casado, né? Você que talvez esteja pensando no casamento, planejando, quer aprender como relacionar-se de forma saudável, você que está iniciando a vida matrimonial, você que já tem um caminho, você que é experiente e gostaria de ajudar alguém, você também pode indicar para alguém que talvez esteja passando por um momento de dificuldade ou tenha necessidade de aprimorar, de crescer no conhecimento. Sempre que nós produzimos uma nova revista, aqui na TV Novo Tempo, estamos pensando em oferecer o melhor para você que é nosso telespectador, porque você merece o melhor. Por isso, faça contato com a gente agora. As nossas revistas Esperança são produzidas e distribuídas sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Lembrando que você pode pedir através do WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Como é que você faz? É bem simples, é só escrever que você quer receber o estudo. Aí você vai receber um link, que é o novotempo.com/escola bíblica, que vai te encaminhar para o nosso site. Aí você vai fazer o seu cadastro, vai clicar na revista que você deseja receber. Agora, se você tiver alguma dificuldade e gostaria que a nossa equipe entrasse em contato com você, é simples. É só você mande a mensagem para o WhatsApp e diga que gostaria de ajuda, gostaria de receber o contato. Nossa equipe vai falar contigo, tá bom? Ou você pode ligar para a gente também. Nosso telefone, a nossa equipe está pronta para te atender até às 10h30 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue até às 10h30. Combinado? Essa é a nossa revista Esperança Lar Doce Lar, da nossa nova temporada. E aqui no programa Escola Bíblica, você sabe que a gente estuda as revistas e estudamos também os nossos estudos, que são disponibilizados através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Vamos orar. Hoje nós vamos ler um texto, analisar esse texto, onde encontraremos princípios que podem nos ajudar a termos uma vida, um coração transformado individualmente, para que desta forma a gente contagie e influencie o bem-estar da nossa família. Você sabe que primeiro nós devemos olhar para a gente e nos preocuparmos com a nossa transformação, que acontece, eu acredito sempre, com a ajuda sobrenatural da ação do Espírito Santo. Nós podemos buscar ajuda profissional e necessitamos, a gente começa a ter uma visão melhor, mas eu acredito que junto com isso, a ação de Deus na nossa vida, ela é transformadora. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos orar? Senhor, nós estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Nos dê tranquilidade, nos dê
lucidez, discernimento, e que o Espírito impressione nosso coração. Que ao a gente meditar nesses textos, que a gente tenha um coração aberto para que a gente aplique na vida, porque um texto não pode ser lido e ser colocado de forma distante de nós. Não, o texto está aqui para transformar o nosso coração. Ajude-nos. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você que talvez lê a Bíblia normalmente, já leu algumas vezes esses versos. Você sabe que às vezes a gente lê, mas a gente não deixa que o texto impressione o nosso coração ao ponto de nós sermos transformados. Você sabe que não é a aparência de piedade, de vida religiosa, que realmente faz a diferença. O que faz a diferença é um coração transformado, é o comportamento. Eu entendo que a gente deve falar, que a gente deve compartilhar, que é o que nós fazemos aqui. Mas a maior influência se dá através das minhas ações. E ao longo dessa semana nós conversamos sobre algumas famílias, alguns personagens bíblicos no Antigo Testamento. Famílias imperfeitas. Contextos familiares onde a predileção estava evidente. Isso gerou conflitos, isso gerou discórdia, isso gerou separações, isso gerou para o contexto familiar coisas que não poderiam mais serem resgatadas. Mas o que o Senhor faz? O Senhor pega a partir dali, através desses indivíduos que reconheceram seus equívocos, seus erros, sentiram a culpa por aquilo que haviam feito. O Senhor pega esse coração sincero, esse coração que confessa e transforma a vida deste indivíduo e resgata a vida desse indivíduo. É exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco. É o final desta semana, onde nós tivemos inúmeras histórias que fazem a gente pensar no nosso contexto. Eu quero te convidar, eu quero te chamar a aprender a viver em família com os princípios bíblicos que são apresentados pelo apóstolo Paulo na sua carta aos cristãos na cidade de Colossos. E eu quero ler os versos que estão no capítulo 3 e eu quero te convidar. Lembrando que o contexto aqui, provavelmente Paulo não teve um contato direto com esses cristãos. Esses cristãos, essa igreja havia sido fundada por Epáfras, um dos seguidores de Paulo, mas Paulo, recebendo notícias de que esta igreja, de que esta comunidade religiosa, esses crentes estavam passando por desafios, falsas doutrinas, falsos mestres, levando essa igreja a passar por problemas estavam sendo desestruturados. E isso estava afetando o seu contexto familiar. Por quê? Porque uma comunidade, ela se dá de inúmeras famílias. É assim uma comunidade religiosa. E é assim a própria sociedade. E Paulo vai dar caminhos, e o principal deles, que eles deveriam estar em Cristo para que houvesse a transformação. Vamos conversar um pouquinho meditando nesses versos. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Essa linguagem que Paulo está usando, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ele está falando, usando a mesma linguagem que ele usa na sua carta aos Romanos, que o processo de transformação de um indivíduo se dá no indivíduo que é batizado na morte de Jesus e é ressuscitado. A figura de linguagem de que ali ficou a velha pessoa, ali ficou o velho homem e agora nasce um novo homem, uma nova pessoa. E ele está dizendo, se vocês ressuscitaram em Cristo, então agora vocês não vão pensar nas coisas da terra, vocês vão pensar nas coisas que são do alto. O indivíduo que tem
o coração transformado, a vida transformada, ele tem sonhos e objetivos aqui na terra, mas o grande objetivo da vida é a eternidade, é pensar nas coisas do alto. Eu já citei isso algumas vezes aqui. Às vezes nós somos criticados por falar da eternidade, falar que Jesus vai voltar, falar que a grande esperança está na eternidade. Mas é isso que a Bíblia apresenta. Essa é a grande mensagem da Bíblia. O Senhor quer que a gente se realize aqui? Quer. Mas o Senhor não quer que a gente crie o nosso mundinho. Esses dias eu li, a gente quer criar o nosso, usando a linguagem histórica dos senhores feudais, a gente quer criar o nosso feudo aqui, o nosso mundo, a nossa estrutura. E para que a gente vai pensar na eternidade? Quando a gente pensa na eternidade, as coisas aqui, os valores das coisas aqui têm outro significado, têm outro valor, é diferente. Quando eu penso que um dia Jesus vai voltar, eu não tenho medo de me apresentar diante dele, porque eu me entreguei a vida para ele, mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade de viver dignamente. E Paulo está dizendo isso. Se vocês têm uma vida nova em Cristo, vocês vão buscar as coisas lá do alto. Elas serão a prioridade. É para a gente pensar, o que nós estamos ensinando os nossos filhos? Quais são as principais prioridades? Ou a principal prioridade, porque prioridade é uma coisa só, é a primeira, a mais importante. O que é? Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Linguagem que Paulo usa recorrentemente. Ficou a velha pessoa. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Ele voltar. Agora, para que isso aconteça, eu preciso ter a vida oculta e agora a vida passada que foi sepultada e viver manifestando Jesus. Essa talvez deveria ser a maior influência que a gente deveria ter, ou é a maior influência que a gente pode ter como pais, é ter um coração transformado revelando que Jesus guia o nosso viver e que isso se reflita na nossa família. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Está falando das vontades, dos desejos. Ele está dizendo assim, façam morrer tudo o que é da natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A gente pode sublinhar aqui, como está destacado. Deixem morrer tudo que é da natureza terrena. Imoralidade sexual. Queridos, é digno um lar onde o tema da sexualidade é um tema apresentado com respeito. O Senhor deseja, esse é plano do Senhor. É plano do Senhor que você, junto com o seu cônjuge, desfrute da intimidade sexual. E a gente não precisa ter receios de compartilhar o princípio bíblico com os nossos filhos e ensinar quais são os princípios bíblicos, que o compromisso da intimidade está reservado dentro de um compromisso para a vida. Esse é o plano do Senhor. Quando a gente recebe deste mundo ideias totalmente contrárias à palavra. E o Senhor está dizendo, afaste qualquer tipo de imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. O desejo de ter, de possuir, de querer, de ter o domínio. Porque nós vendemos a ideia de que o poder se dá para aqueles que têm. Aqueles que têm recursos, que têm bens, esses terão poder sobre os outros, controlarão. E você sabe que essa é a grande luta que nós temos. Quem vai controlar realmente nossa natureza e os nossos desejos? E Paulo está dizendo que é Cristo, é a ação do Espírito que vai revelar o caráter de Cristo
em nós. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, mas agora vocês são novas criaturas. Quando viviam nelas, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. E ele vai acrescentar essa lista: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Pense num contexto familiar onde a ira, a indignação, a linguagem não é uma linguagem agradável. Nós daremos conta das nossas palavras, como a gente se refere com o nosso cônjuge, como a gente trata os nossos filhos quando eles cometem erros, quando a gente está descontrolado emocionalmente, como são as nossas palavras. Paulo está dizendo assim: não, isso não faz mais parte de vocês. Isso é coisa do passado. Eu vou dizer para você que o Senhor, pelo poder do Espírito, é capaz de transformar as nossas palavras, porque Ele está mudando o nosso coração. E é isso que o Senhor deseja fazer com a gente. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Honestidade, as palavras sinceras, a verdade deve estar presente nesta casa. Aqui não pode haver mais grego e nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Perceba que é como se Paulo estivesse resgatando aqui o que ele escreveu na carta aos Gálatas sobre a natureza terrena, os desejos e o fruto do Espírito. É isso que deve reinar na nossa casa: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Nós trabalhamos esse tema ontem, quando José apresenta o perdão para os seus irmãos, a paz, aquilo que o Senhor havia feito no seu coração, não guardou a mágoa. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. É a paz que vai trazer a você, querido, justiça, porque você não vai desejar vingança. E o amor é o vínculo que vai relacionar. E amor, como eu sempre menciono aqui, é o tratamento, é como você se comporta em relação aos outros. E nesse caso, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus netos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Veja que Paulo cria uma atmosfera que deve existir na nossa vida individualmente, na nossa família e em nossa comunidade. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E agora, na sequência, diante desse quadro que ele criou, de um indivíduo que tem a vida transformada, de um indivíduo que ressuscitou, agora sendo guiado por Jesus Cristo, um indivíduo que procura ter a bondade, a paciência, a humildade, a mansidão, ele vai dar conselhos diretos para o ambiente familiar. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Perceba, quando a gente olha desse contexto, dentro do contexto, Paulo está dizendo assim: vocês se rendam para Cristo. E aí, maridos, amem a esposa, e esposa estejam ligadas ao marido, e vocês tenham
o único objetivo, porque quando Cristo comanda a vida, é o Cristo que serve, é o Cristo que morre. E é dessa maneira que Paulo constrói o quadro. Quando a gente lê a palavra sujeitar-se aqui, ou submeter-se, a gente não está lendo aquele que vai ser inferior, não é sobre isso. Porque ele está olhando dentro daquilo que Cristo fez pela igreja. E é esse mesmo cenário que ele vai construir para os maridos. E lá em Efésios, na carta aos Efésios, ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o marido vai se entregar por ela. E ela vai ser amparada por ele, entende? E às vezes a gente usa o texto fora do contexto, a gente não analisa o que Paulo construiu e a gente dá uma ordem achando que isso é inferioridade. Você acha que é essa maneira que o Senhor vai querer que seja um relacionamento? Não. Jamais. Porque o Senhor deseja um relacionamento de cumplicidade. É isso que Ele está chamando aqui. Quando o marido ama, há uma cumplicidade. A cumplicidade da esposa que confia, está entregando-se aos seus braços, porque esse marido vai tratá-la como Cristo tratou a igreja, porque ele tem uma vida transformada. Ele não vai tratá-la mal. Não vai sair da boca dele nenhuma palavra que machuque, nenhuma palavra descontrolada, não. Não, porque ele nasceu para Cristo. Essa é a diferença. Na sequência do texto, verso 20 e 21, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Não é um processo educacional de amargura, de dureza, não é isso. O que o Senhor deseja é que esses pais com o coração transformado agora mostrem o caminho para os seus filhos. E esses filhos, olhando para esses pais que têm a vida transformada em Jesus, obedeçam a esses pais, ouçam esses pais. Estou falando para você que talvez tenha aí no seu vocabulário familiar expressões para os filhos que erram que jamais deveria ser usada. Expressões que depreciam, que desvalorizam. Isso não revela um coração transformado pelo Senhor Jesus. Não. Jamais deveria sair da boca de um pai uma palavra que menospreze, que diminua e que ofenda o seu filho. O Senhor não deseja isso. Eu estou falando para você que é um filho e talvez não consegue entender todas as orientações que o seu pai dá. E você contesta. Eu quero te dizer uma coisa. Se este é um homem de Deus, ouça. Se você sabe que o seu pai e os filhos sabem disso, que é alguém que não é perfeito, mas busca o Senhor, ouça o que os seus pais têm para te dizer. Porque eles querem o melhor para você e eles conhecem o caminho. Estou falando para você que talvez mora com seus avós. Ouça, se você vê que essas são pessoas do Senhor. Não são perfeitas, como eu mencionei, mas buscam o Senhor. Eles querem o melhor. Eles desejam o melhor. Paulo criou um cenário para dar essas orientações para estas famílias. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Todo o ambiente está sendo criado, está sendo orientado. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. É Cristo, o Senhor,
que vocês estão servindo quando ele está falando para os servos. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade, Paulo está dizendo. Queridos, quando nós acolhemos, quando nós escolhemos melhor nos revestir das virtudes de Cristo, o lar se torna um espaço de crescimento, de paz e de cuidado mútuo. Primeiro, como eu mencionei, eu tenho que cuidar do meu coração. E eu pergunto para você, como está o seu coração? O seu lar será um lar saudável se primeiro houver o amor de Cristo no seu coração. Se você reconhecer suas limitações, se você reconhecer sua pecaminosidade. E muitas vezes, queridos, eu tenho que ter um olhar para o meu ambiente familiar, onde eu fui criado, a herança que eu trago. E eu tenho que olhar para mim pelo olhar de Cristo. Porque eu sou imperfeito, eu digo, Senhor, me ajuda a perceber, me ajuda. E quando eu mencionei lá no começo, né, às vezes um profissional pode te ajudar. Às vezes nós não queremos nos confrontar com as nossas debilidades, nós não queremos nos confrontar com as falhas do nosso ambiente familiar. Nossos pais fizeram o melhor por nós, mas eles não eram perfeitos e eu tenho que entender isso para que eu não continue levando as imperfeições que eu recebi. Eles fizeram o melhor dentro da realidade deles e eu agora tenho que crescer. Lares saudáveis não são aqueles lares sem conflitos, mas aqueles onde o amor é praticado todos os dias. É assim. Lares perfeitos. A gente viu ao longo dessa semana, eles têm suas imperfeições. Os conflitos estão ali, mas eles buscam o Senhor. E buscam tratar com o poder do céu. Por isso eu acredito na Bíblia, queridos. Eu acredito no poder da palavra, sabe? Às vezes alguns usam os textos fora do contexto e causam um problema, mas eu acredito no texto bíblico. Na leitura, nós lemos um capítulo inteiro para criar, sabe? Entender. Eu acredito que a palavra de Deus nos dá orientações. Eu quero te convidar a ler, a estudar. Nós disponibilizamos a revista para te ajudar nesse processo. E peça para o Senhor agora, Senhor, impressiona meu coração, por favor. Me mostra as debilidades, me dá humildade para pedir perdão. Me ajuda a ter um coração transformado, para que o meu cônjuge seja tratado com respeito, para que os meus filhos sejam tratados com dignidade. Eu vou orar por isso. Pai, nos ajude, pelo poder do Espírito, a termos uma vida transformada. Por favor, muda a gente para que o nosso ambiente familiar seja saudável. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar. Amanhã, todas as igrejas adventistas estarão abertas, no próximo sábado, né? E eu quero te convidar a visitar. Vai ser bem-vindo. Entra no nosso site, esteja com a gente se vê segunda.